Pois muito bem, vamos lá dar continuidade aí à análise dos incisos do artigo 5º do texto constitucional para para os concursos que caem aí essa parte de lei seca, de leitura e interpretação da lei propriamente dita do texto constitucional, né? Para você aí que está prestando um concurso, por exemplo, do TJ, da Defensoria Pública, que fez aí o concurso recentemente do Ministério Público, entre outros, o TRE, o TSE, que vão cair também essas coisas. Enfim, se o concurso seu lá no edital está previsto que vai cair direito constitucional, artigo 5º, provavelmente, se não for na área jurídica o seu concurso, o que vai cair é realmente essa questão da lei seca, né, que a gente fala. É a leitura do texto e a interpretação desse texto constitucional do texto de lei. Pois muito bem. Até o vídeo passado, nós estudamos aqui, ó, até o inciso 32, se eu não me engano. Certo? Então vamos dar continuidade na leitura e na interpretação dos incisos. Então, o 33 fala lá: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo em geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vamos lá, isso aqui é o direito de acesso à informação. Por isso que nós temos uma outra lei, e aqui ele fala, ó, no prazo da lei. A hora que ele fala aqui, no prazo da lei. Qual é a lei que vem falar sobre essa questão do acesso à informação? A lei de acesso à informação. Toda informação pública sua, toda informação que seja pública, que seja de interesse público, ela tem que ser disponível para o acesso daqueles que têm interesse nisso. Então, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral. Então, seja informações do seu interesse particular, seja de uma questão coletiva, você tem direito a acessar essas informações que estão presentes aonde? Em bancos de dados públicos. Então, quais as suas informações, por exemplo, previdenciárias? O INSS tem que te fornecer. Todas as informações que estiverem em banco de dados que tenha natureza pública, você tem que ter esse acesso. Qual que é a questão que você tem que ficar atento aqui? Tem uma lei que faz isso, você já sabe disso, que é a Lei de Acesso à Informação. E então eu posso ter acesso a qualquer informação? Não. Aqui tem as ressalvas, ó. Quais são as ressalvas? Existem informações que são protegidas por sigilo, tá? E esse sigilo ele é decretado por uma questão ou de segurança da sociedade ou do Estado. Claro que depois tem outras questões que decretam sigilo, mas vamos entender. A regra é acesso à informação. As informações têm que ser acessíveis. Beleza. Qual que é a exceção? Se essa informação ela estiver classificada como sigilosa. Né? Por exemplo, vamos lá. Se você quiser ter acesso a um processo judicial, está rolando um processo judicial e você quer ter acesso lá às informações desse processo. Você pode? Pode, desde que esse processo não esteja rolando em segredo de justiça. Por exemplo, um processo de alimentos ou da vara da família, né? Divórcio, alimentos, paternidade. Esse processo ele é um processo que corre em sigilo. Esse daí você não pode ter acesso. Só quem é parte no processo e os seus procuradores é quem pode ter parte. Pode ter acesso. Já você não. Por quê? Porque esse é um processo que rola em sigilo. Para proteção da própria pessoa que está sendo parte ali naquele processo. Né? Agora os demais, o meu vizinho está fazendo um processo de uso capião do terreno dele. Posso ter acesso? Pode. Não corre em sigilo de justiça. Esse daí você pode ter acesso. Você pode chegar lá no fórum, lá no cartório, pedir o acesso. É garantido pelo inciso 33. Bom, para frente. São a todos assegurados, independentemente de taxa. Aqui as famosas pegadinhas das provas de concurso, né? Eles falam, ó,
eu vou assegurar a todos, mas mediante pagamento de taxa. Não, é independente de taxa, você não precisa pagar taxa. O quê? O direito de petição. Direito de petição. Direito de pedir. O que é petição? Petição é pedir aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, você quer peticionar, de repente, sobre alguma ilegalidade que você está vendo no seu bairro. Você tem o direito ali de ir lá na prefeitura e a prefeitura é obrigada a receber essa sua petição e analisar. Ela pode até negar, mas ela tem que motivar o porquê que ela está negando essa sua petição. Por que ela não vai atender o seu pedido? Mas ela é obrigada a receber. Você tem o direito de peticionar e de obter uma resposta. Essa que é a ideia. E você não precisa pagar taxa por isso. Você não precisa, independente de taxa. Bom? E quais são os direitos de petição? Ó, defesa de direitos. Quer dizer, eu quero defender um direito meu. Sei lá. O direito de acesso à informação. Eu quero saber quanto tempo eu ainda tenho de contribuição para aposentar. É um direito para você, é uma informação que você precisa para saber, para poder fazer um exercício de direito. Ou até mesmo entrar com uma petição de aposentadoria. Já tem os requisitos. Você tem o direito de peticionar lá no INSS para você ter a sua aposentadoria concedida. Beleza. Contra a ilegalidade. Quando você está vendo uma ilegalidade e você quer denunciar essa ilegalidade, quer que seja feita alguma coisa contra essa ilegalidade. Ou mesmo abuso de poder. Alguma autoridade que está agindo de forma abusiva. Por exemplo, você toma uma multa injusta. O guarda de trânsito, que é muito comum, vamos ser bem honestos, né? Muito comum. Alguns servidores públicos, infelizmente, eu não quero que você seja um desses. Acaba entrando e tendo um certo poder, uma competência dada a ele, e é um micropoder, mas ele acha que ele tem um poder total, e aí ele acaba abusando desse poder. Na verdade, ele tem ali uma competência para exercer determinada atividade. Só que acho que isso sobe a cabeça de muitos servidores, infelizmente, e acabam abusando do poder. E aí você, como cidadão, pode peticionar contra esses abusos de poder. É um direito constitucional para você anular esse abuso de poder, para que seja tomada providência. Eu dei o exemplo, por exemplo, da multa. Quantas multas são aplicadas todos os dias? Muitas são justas, obviamente, a pessoa realmente cometeu a infração, mas muitas não são. Quem aqui nunca tomou uma multa injusta, né? De que você fala, meu, eu não fiz isso. Tá lá e veio a multa para você. Isso é um abuso de poder também. Aquele funcionário ali, ele extravasou a competência dele, ele extravasou o poder dele. Beleza, você pode então recorrer dessa multa, você peticiona contra essa multa. Você pode ir tanto na defesa prévia, depois fazer lá na JARRI, depois nos órgãos superiores, acho que é o CETRAN. E mesmo assim, você pode ainda ir no judiciário. Então, contra abuso de poder. Ficou claro? Então, independentemente da taxa, você pode peticionar. Você tem um direito de petição, de graça, independente de taxa, contra a ilegalidade, abuso de poder ou para exercício de direito. Além disso, também independente de taxa, você tem a obtenção de certidão, então obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal. Então, por exemplo, você pode pedir uma certidão de como que está a sua vida eleitoral. Você vai passar no concurso? Vai passar no concurso. A hora que você for tomar posse, eles vão pedir para você uma série de documentos, entre elas algumas certidões. Certidão de que você está quites com a Justiça Eleitoral. Certidão de que você não tem um processo penal correndo contra você. Uma certidão também do Tribunal de Justiça. Então, você tem também esse direito de obter certidões, que é algo que certifica uma situação sua perante algum órgão público, perante algum dos poderes públicos. Certo? Então, tanto o direito de pedir, petição, como o direito de obter uma certidão sobre alguma situação sua diante de alguma repartição pública, também é um direito seu
e independe, é assegurado a você, é assegurado a todos, e independe do pagamento de taxas. Você será um servidor que muito provavelmente, se for na área administrativa, por exemplo, TJ, nós estamos aqui falando de TJ, você vai ser um escrevente que muitas vezes vai emitir certidões sobre as situações jurídicas das pessoas que solicitam essas certidões. Ou mesmo certificar muitas coisas dentro do processo. Nós vamos ver isso quando formos estudar os provimentos lá não do estatuto. O estatuto é uma coisa, os provimentos mesmo da Corregedoria Geral de Justiça. Quando nós formos estudarmos as normas da Corregedoria Geral de Justiça, a gente vai ver um pouquinho também sobre certidões que o pessoal do TJ acaba trabalhando no seu dia a dia. Tá? Entra aqui, ó. O fundamento constitucional está aqui no inciso 34. O inciso 35 fala: a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que isso quer dizer? Qualquer lesão ou ameaça a direito, se alguém lesionar o seu direito, ou se alguém ameaçar o seu direito, qualquer direito que seja, nenhuma lei, nenhuma norma poderá excluir que essa sua pretensão seja analisada, seja apreciada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem esse dever de olhar. Mesmo que ele olhe para dizer não para você. Fala, você não tem esse direito não. Ninguém realmente lesionou o seu direito. Ninguém realmente ameaçou o seu direito. Mas ele vai ter que te dar uma resposta. E a lei não pode excluir. Falar assim, criar uma lei e falar assim, não, você tomou uma multa de trânsito? Não, o juiz não vai poder olhar essa multa e se está justo ou se não está justo. Não, nenhuma lei poderá fazer isso. Qualquer lesão ou ameaça à lesão deverá ser apreciada pelo Poder Judiciário, tá bom? O Poder Judiciário ele tem que apreciar essas lesões ou ameaças a direito. Legal. É muito importante esse aqui, tá? Principalmente para quem vai prestar tribunais, é o fundamento que cria aí o poder jurisdicional, né? A ideia do poder jurisdicional. O que é a jurisdição? É quando o Estado, através do Poder Judiciário, interfere na esfera dos particulares para resolver, para dirimir as questões sociais, os problemas sociais, constituir direitos e tudo mais, né? E onde que está o fundamento disso? Está aqui, ó. Está no 35, quando fala de lesão ou ameaça a direito. Beleza. 36. A lei não prejudicará direito adquirido. Direito adquirido. Ato jurídico perfeito. Também é muito importante esse inciso, hein? E coisa julgada. Quer dizer, se a coisa já está julgada, se o ato jurídico já está perfeito, ou seja, ele já está feito por completo, isso quer dizer perfeito. Perfeito é feito por completo. Se o ato jurídico já está perfeito, e se o direito já é um direito adquirido, lei que vier depois não poderá prejudicar isso. Não poderá modificar. Vamos dar um exemplo? Direito adquirido. Você completou a idade para se aposentar e todas as contribuições. Completou lá, sei lá, 65 anos, 180 contribuições, há tantos anos trabalhando, já tem o direito a aposentar. Adquiriu o direito. Você adquiriu o direito. Aí vem uma lei no dia seguinte e fala, não, agora a aposentadoria é com 70 anos. Essa nova lei te atinge? Não, porque você já adquiriu o direito de aposentar. Diferente, por exemplo, de mim. Eu ainda estou longe de aposentar, graças a Deus. Uma lei que vier mês que vem e modificar a idade de aposentadoria, ela me atinge. Por quê? Porque eu ainda não tenho o direito adquirido de aposentar. Tudo bem? Tranquilos? Espero que sim, né? Não dá pra vocês me responder. Eu fico perguntando essas coisas. É mania de sala de aula. O ato jurídico perfeito. Um ato jurídico perfeito. Por exemplo, vamos dizer que na sua cidade a lei hoje permite que você construa 3 andares no bairro que você mora. Você quer construir aí um sobrado, um prédio praticamente, de 3, 4 andares. E aí você começa a construir
o prédio hoje. Beleza. Termina o prédio. Aí no mês seguinte, no ano seguinte, vem uma lei proibindo a construção de mais de um andar naquela região. Isso vai te atingir? Não, porque o ato jurídico que você praticou estava dentro da lei quando você construiu. Então é um ato jurídico que foi perfeito, foi feito por completo na vigência daquela lei. Então, essa nova lei que surge não vai poder retroagir, não vai poder te atingir. Ah, não, agora você tem que derrubar o prédio que você construiu. Não, não pode. Já quando você fez, quando você praticou o ato é a ação, né? Quando você praticou a ação, estava dentro da lei, estava juridicamente perfeito. Tá? Outra coisa, coisa julgada. O que é coisa julgada? Quando o juiz ele profere lá uma sentença e não tem recurso, não tem mais o que fazer, gera a coisa julgada. Ou seja, já foi julgado aquilo, foi decidido. Aí vem uma lei posterior e modifica. Vai atingir? Não, não vai atingir. Como por exemplo, façamos de conta aqui, vamos dar um exemplo ridículo aqui. Que a lei hoje determina que a pensão alimentícia gira ali em torno dos 30% do salário. Pensão alimentícia. Aí vem o juiz, dá uma sentença, essa sentença transita em julgado, o juiz condenou o pai a pagar 25% do salário que ele recebe. 25% em alimentos para o seu filho. Tá bom, beleza. Aí vem uma lei, logo em seguida, 1 ano depois, 6 meses depois, vem uma lei dizendo que a pensão alimentícia agora é 10%. Vai atingir aqui a coisa julgada? Não, não vai atingir coisa julgada. Ele até pode propor uma nova ação de revisão, de pensão e tudo mais, mas a coisa julgada não atinge por causa da lei. Beleza? Então, quais são as 3 coisas que a lei não vai modificar? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Grava isso. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui, gente, é mais ligado ao direito penal. Deixa eu explicar para vocês. O que é um juiz ou tribunal de exceção? É um juiz ou um tribunal criado para julgar aquele caso específico. Então, façamos de conta que você cometeu um crime. Aí eles criam um juiz, um tribunal para julgar o seu crime especificamente. Isso poderia ferir, e não só poderia, mas fere o princípio da neutralidade, né? O juiz ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial. Desculpa, é o princípio da imparcialidade. Era essa palavra que estava me fugindo. Ele não pode ter parte. Então, se eu tenho um crime primeiro e depois eu crio alguma coisa para julgar aquele crime, teoricamente já tem já está tendo um certo viés ali, né? Agora, quando eu crio antes, de maneira abstrata, falo assim, ó, todo crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo tribunal do júri. Aí eu quero dizer, daquele momento para frente, eu já tenho um tribunal criado. Esse tribunal não é de exceção, esse tribunal é de regra. Brincando com as palavras, né? Ele é a regra, ele não é uma exceção. Eu não criei uma exceção para julgar. Eu já tenho uma regra, ou seja, crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Beleza. Tudo que acontecer daqui para frente que for de competência do tribunal do júri, que é o quê? Todos os crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, infanticídio, aborto, auxílio ao suicídio, que são os 4 crimes dolosos contra a vida. Se eles forem dolosos, né, praticados com intenção, vão ser julgados pelo tribunal do júri. Então vai ser o tribunal do júri, 7 jurados, juiz-presidente, todo aquele ritual do tribunal do júri. Tá certo? Então é isso. No Brasil não se admite tribunal de exceção. Não posso criar um tribunal para julgar alguém. Eu preciso ter a regra antes da coisa para ser julgada. Bom? Vamos aqui. 38. É reconhecida o Instituto do Júri, é igual eu falei, ó, Instituto do Júri, com organização que lhe der a lei, assegurando-lhe plenitude de defesa, sigilo das votações,
soberania dos vereditos e competência para julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida. Então, acabei de dar esse como exemplo e já é o próximo inciso, né? Agora vai vir uma série de incisos falando sobre direito penal, sobre essas questões do direito penal, né? O que é o tribunal do júri? Tribunal do júri é quando não é o juiz togado, sabe? Aquele juiz com a toga bonitinho que julga. Quem julga são as pessoas comuns sentadinhas lá no banco. São 7 pessoas, né? Que são 7 jurados. Esse é o júri. É eles que vão decidir se a pessoa que está sendo ali acusada ela é culpada ou ela é inocente. Essa que é a ideia. Não é o juiz que diz culpado ou inocente. Quem disse que aquela pessoa é culpada ou inocente é o júri de 7 pessoas. Beleza. O juiz ele tá ali só para presidir, para ser o mediador e para garantir que a lei está sendo aplicada. E no final ele dá a pena. Ele não dá se a pessoa é culpada ou é inocente. Ele diz o quanto a pessoa vai ficar presa, ele calcula ali a dosimetria da pena. Tá? Isso é o tribunal do júri. Quais são os princípios que regem o tribunal do júri? Plenitude de defesa, ou seja, a pessoa que está sendo acusada, o famoso réu, a gente chama de réu no direito penal, ele tem plenitude de defesa, ele pode trazer o que ele quiser para se defender. É claro, o que ele quiser do ponto de vista legal, tá? Ele não vai trazer um AR-15 e sair matando todo mundo para se defender, não é isso que eu quis dizer. Mas todos os meios possíveis e legítimos de defesa ele pode trazer. Ele pode usar a Bíblia, ele pode usar choro, ele pode usar a mãe dele lá chorando. Pode. Pode tudo, é plena atitude de defesa. O que não pode acontecer, por exemplo, em outros júris, ou em outro julgamento. Se for um julgamento que não é do júri, você não pode usar qualquer coisa. Tem que usar matérias de fato e de direito. Já no júri, não. No júri você pode usar matéria de fato, matéria de direito, matéria religiosa, matéria moral. Você pode usar tudo. Essa que é a ideia de plenitude de defesa. Tá? Sigilo das votações. Eu falei para vocês que nós temos 7 jurados, né? 7 jurados. Só a ideia é que nós não saibamos quem votou a favor e quem votou contra. Tipo, quem votou para absolver e quem votou para condenar. O juiz vai lá e pergunta, o réu deve ser absolvido? Sim ou não? Eles só respondem sim ou não, só que não é assim verbal. É colocado num papelzinho, colocado numa urna. Lá, bonitinho, igual uma votação, escondido, sigiloso. Aí o juiz vai abrindo. Sim, sim, sim. Na hora que ele chega em 4 sims, sim, tá condenado. Ele não lê o resto, porque aí eu sei que daqueles 7, 4 votou pra sim, mas eu não sei quem são os 4. Então, mantive o sigilo da votação. Se apareceu 4 não, beleza, o réu tá absolvido. Eu nem continuo vendo as votações, porque eu sei que o resto ou pode dar 7-0, ou pode dar 6-1, ou pode dar 5-2, ou pode dar 4-3. Esses os resultados possíveis. Aí eu não sei quem votou o quê. Mas essa aqui é a ideia do sigilo de votação. Tá? Soberania do veredicto. Quer dizer, se os jurados disserem que o réu é inocente, ou seja, eles votaram não, o juiz perguntou, absolve, o réu deve ser absolvido, aí eles falam assim, sim, deve ser absolvido. Então, beleza, olha, o réu vai sair pela porta da frente. Por quê? Porque essa votação é soberana. O juiz não pode falar, eu não concordo com vocês, vou condenar. Não, o veredito do júri, desses 7 bonitões aqui, o veredito deles é soberano. O juiz pode não gostar, o promotor pode não gostar, a família pode ficar doida, mas se esses 7 pessoas aqui, gente da gente, disser que deve absolver, deve absolver. É claro que cabe recurso para ter um novo júri e tudo mais, mas o veredito é soberano. Nós não vamos estudar aqui Tribunal do Júri agora, nós vamos estudar lá quando formos ver processo penal. Na parte de processo penal, vocês vão ver que tem uma parte lá que a gente estuda um pouquinho sobre júri, né? Lá no Código de Processo Penal. E por último é a competência. Qual que é a competência do Tribunal do Júri? Os crimes dolosos contra a vida, que eu já te falei, que são esses 4, né? Homicídio doloso, não pode ser culposo.
Homicídio doloso, quer dizer que tinha intenção. Doloso é quando tem vontade, que quer matar mesmo. Culposo é que matou sem querer. Ah, estava dirigindo, atropelou a pessoa sem querer, não queria, mas acabou atropelando. Aí não é doloso, aí não é no tribunal do júri, aí é julgado pelo juiz singular. Então, homicídio, infanticídio, quando mata a criança logo após o parto, né? É o homicídio, é o crime puerperal que fala, né? No estado puerperal, quando a mãe mata o filho logo após o parto em estado puerperal. Infanticídio. Auxílio, instigação, induzimento ao suicídio. Quer dizer, aquela pessoa que. Não, o suicídio não é crime, vocês entenderam? Se eu quiser cometer suicídio, graças a Deus não pretendo, eu gosto muito da vida. Mas se eu quiser, quem tenta cometer suicídio, não comete crime. Agora, se eu ajudar alguém a cometer suicídio, se eu instigar, falar, vai, morre mesmo, isso é crime. Isso é crime. Tá? E é um crime doloso contra a vida. Vai ser julgado pelo júri. E o aborto? O aborto são os 4, né? Homicídio doloso, infanticídio doloso, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio e o aborto. São os 4 crimes dolosos contra a vida. Tem uma série de outros, tem alguns outros aí, né? Mas isso não importa para nós agora. Grave então esses 4. Grave esses 4 princípios. Quais são os princípios do tribunal do júri? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Também cai bastante esse inciso aqui, tá bom? Enfim, vamos dar uma pausa aqui e depois a gente volta a partir do 39.